De Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos fazer a leitura juntos e aí nós iremos fazer a meditação. Glória a Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome para ouvirmos, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, para darmos, Senhor, ouvido àquilo, meu Deus, que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã, Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha nos pôr, Pai amado, em alerta, em vigilância, Senhor, para não perdermos, Senhor, aquilo que o Senhor já nos concedeu, que é a graça da salvação. De ter, meu Deus, cada um de nós o nosso nome escrito no livro da vida. Meu Deus, que nenhum de nós, ó Senhor, venha vacilar, nenhum de nós, Senhor, venha terminar, Senhor, na carne, como diz Paulo aos Gálatas. Mas antes, Senhor, permaneçamos todos juntos em espírito, ó Pai, perseverando até que o Senhor volte, Pai. Pai amado, Deus querido, fala aos nossos corações, Senhor, que não seja o homem, que não seja, meu Pai, a carne, mas seja o Teu Espírito a falar com cada um de nós, meu Deus, para nos santificarmos, meu Deus, em Tua palavra. Pai, abençoa desde já, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se sentar? Irmãos, nós sabemos, e cada vez mais se torna evidente, que Jesus está voltando e isso não tem como negar. Algumas pessoas vão tentar, pessoas que não conhecem a Cristo, vão tentar ter justificativa para tudo que está acontecendo no mundo. Tudo no mundo eles vão trazer uma justificativa. Terremoto, as guerras, o descontrole da natureza. Tudo isso eles vão tentar levar para uma inversão magnética, entre outras coisas. Mas tudo isso Jesus já havia predito que iria o quê? Acontecer. Antes da sua vinda, Jesus deu aos seus discípulos os sinais para que eles pudessem ficar atentos, preparar-se, que pudessem se preparar para assim se encontrar com Jesus. E o encontro com Jesus, amados, se dá de uma maneira em que a igreja ela estará preparada para se encontrar com o Senhor, estará se santificando. A igreja, quando o Senhor Jesus Cristo ele veio, lavou a igreja, ele limpou nossos corações, nos limpou dos nossos pecados, para que o Espírito de Deus pudesse habitar em nós, nos tornando assim pessoas justas, santas, ou seja, separadas, para adorar a Deus até que Cristo volte e assim tenhamos os nossos corpos transformados. Então, Jesus nos lavou, nos limpou para sermos templos do Espírito Santo, para que o que é santo, ou seja, o que é sagrado, o que é separado, pudesse habitar em nós. Então nós, como vasos de barro, recebemos em nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos em nós o Santo, o Espírito Santo, para nos conduzir à vida eterna. Então primeiro Cristo lavou nossos corações para o Espírito Santo habitar em nós, para que o Espírito Santo em nós nos conduza a Cristo, nos conduza à santificação, para assim no final adquirirmos a vida eterna. Porque sem santificação o quê? Ninguém virá a Deus, ninguém virá ao Senhor. É necessário que nós, irmãos, vivamos uma vida o quê? Uma vida santa. Uma vida separada. Não é falar, eu sou santo com aquela imaginação católica, não é o santo de Deus, de veneração. Não. É a pessoa que se separa do pecado. Ela se separa das coisas que desagradam a Deus. É se separar, é se santificar, é andar no caminho conforme a vontade de Deus. Então, quando nós andamos no caminho, nós nos separamos do pecado, daquilo que não agrada a Deus. Então, nós passamos a viver uma vida santa. E pensando nisso, irmãos, como até tinha dito na quinta-feira no nosso estudo, eu tinha dito no estudo,
Uma coisa me chama a atenção, amados. Alguns vão ter o tempo do fim, ou pelo menos esse tempo em que nós estamos vivendo ainda, que não é o tempo da grande tribulação, como se já fosse o tempo da grande tribulação. Como se a igreja já estivesse passando pela grande tribulação, mas ainda não. A igreja ainda não está passando pela grande tribulação. Sabemos que há irmãos em Cristo que sofrem por causa do amor a Cristo, por causa do Evangelho, como acontece nos países onde há ditadura, né? Onde não há a liberdade para que as pessoas possam pensar ou escolher, como acontece na Coreia, em outros países, né? Também acontece. Então, só que isso é algo isolado, né? Em países isolados. Porque há países como o nosso, em que se você declarar o seu amor a Jesus, isso não vai mudar o quê? Em nada na sua vida. Na sua vida, eu digo assim, ao seu redor, na sua vida terrena, não vai mudar em nada. As pessoas vão dizer, poxa, agora que legal, agora você está na igreja, bacana, Deus te abençoe, ficou feliz por você. Só que isso não desperta nenhum tipo do quê? De perseguição. Não desperta nenhum tipo de perseguição. Então veja que o Senhor Jesus, por meio do apóstolo Paulo, ele diz que antes que viesse o fim das coisas, duas coisas ainda iriam acontecer. Que seria o quê? Primeiro, haveria uma grande o quê? Apostasia. Abandono da fé. Abandono da doutrina. E depois se manifestaria quem? O filho da perdição. Porque se tornaria algo bem fácil para poder controlar se as pessoas já estiverem apostatadas da fé. Porque ele vai se apresentar como o quê? O Salvador. Aquele que vai resolver todos os problemas. Mas antes as pessoas terão que estar desacreditadas. Terão que se encontrar numa situação, poxa, nós precisamos que alguém nos ajude. Nós precisamos que alguém resolva todas essas situações, todos esses problemas que o mundo está enfrentando. Então, haverá um tempo em que as pessoas clamarão por um Salvador, um Messias. Então, só que antes disso, muitos terão apostatado da fé. Terão deixado a Cristo Jesus, os ensinos de Cristo, terão deixado a doutrina de Cristo para ir por outro evangelho. E o problema de ir por outro evangelho, irmãos, é que a pessoa indo por outros ensinos, outras doutrinas, percorrendo um caminho que não é estreito, mas é largo, é que ela está naquele risco de ser aquela pessoa que vai ser facilmente enganada. Porque se ela não acredita, se ela não confia realmente que isso aqui é a palavra de Deus, de que aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, se ela não acredita nisso, é porque ela não quer trilhar o caminho o quê? Estreito. Ela não quer trilhar. Ela quer ir por um caminho largo. Onde ela fala, poxa, eu acredito em Jesus, confio, me batizei, mas olha, eu quero fazer dessa maneira, eu quero seguir dessa maneira, porque não há problema. Então a pessoa ela mesma está se enganando, porque não tem como nós queremos agradar a Deus vivendo no pecado, vivendo da nossa maneira. Não tem como. Por isso ele diz, se alguém quer vir após mim, o primeiro mandamento é você renunciar a si mesmo. Por isso o batismo nas águas. Não, para que ali fique sepultado, morto, enterrado, a velha criatura, para que o novo o quê? O novo viva em mim. Por isso não vivemos mais como nós éramos, mas o texto vai dizer em Romanos 5 que nós passaremos a viver em novidade do quê? De vida, esquecendo as coisas que passaram. Eu não vivo mais para mim, mas vivo para quem? Para Cristo. Foi o que Paulo declarou. Não vivo mais eu, mas Cristo o quê? Vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, esse texto veio a mim de uma conversa que eu tive com um ministro, com um pastor. Ele também é pastor e também é cabeleireiro. E eu fiz aqui a seguinte pergunta para ele, né? Senti de fazer a pergunta para ele, de perguntar qual que era a linha teológica, né? Em que a igreja dele ensinava a respeito da vinda de Jesus, né? Se eles acreditavam que Jesus viria antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Senti te perguntar só para poder tentar entender, né? E ele falou que Jesus vem antes, o arrebatamento é antes da grande tribulação, né? Porque ninguém quer passar pela grande tribulação, né? Ele falou, olha, ninguém quer, mas a gente respeita quem quer passar, né? Como se fosse uma escolha, né? Como se fosse uma escolha. Nossa, né? Eu mesmo não queria.
Mas pelo que os textos nos ensinam, né, a igreja irá passar pela grande tribulação, mas não pela ira de Deus. Há uma grande diferença. Então as pessoas confundem grande tribulação com a ira de Deus, que é o abrir dos selos e dos cálices, né? Não, dos cálices e das trombetas, né? Então, veja que as pessoas... E perguntei para ele, mas por que você acha que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Por que você acha isso? O que você entende disso, né? Perguntando assim, normal, ele falou, irmão, eu acho que a gente já está vivendo a grande tribulação, porque você fala de Jesus, as pessoas não querem saber, as pessoas não querem saber de ir para a igreja, você chama para um culto de oração, as pessoas não querem participar, as pessoas de dentro da igreja estão saindo da igreja para ir para o mundo, as pessoas estão saindo da igreja para poder viver um sonho no mundo, aproveitar o mundo, ter uma desculpa. Não, Jesus ainda não está para voltar, então o que eu vou fazer? Vou aproveitar um pouco a minha vida, depois eu volto para Jesus. Né? Ele contando da experiência que ele tem na igreja ao qual ele pastoreia e também frequenta. Então, ele chegou à conclusão que a igreja está passando pela grande tribulação. Nesse sentido, né? E aí eu falei, não, irmão, a Bíblia não mostra que isso é a grande tribulação. A Bíblia mostra que isso é apostasia. É a pessoa que está abandonando aquilo que outrora ela recebeu. Porque tribulação está relacionado a algum tipo de dano, perseguição, risco de vida, entre outras coisas. Mas isso não é perseguição. Isso é que cada um está fazendo a sua escolha. Uns estão buscando se santificar e outros estão o quê? Escolhendo ir para o mundo. Porque tribulação, quando for surgir no período, as pessoas vão chegar naquele que é realmente cristão, falar, ou você nega Cristo ou você o quê? Ou você morre. Ou você nega a sua fé ou você vai perder a sua vida. Isso sim, quando a sua fé está em jogo, está em risco, é aí aonde entra a grande tribulação. É quando a sua fé pedida, ela é provada por amor a Cristo. Ninguém está pedindo a sua fé aqui. Se você falar para todo mundo que você crê em Jesus, ninguém vai te falar nada. Diferente do que acontece no Oriente Médio, tá? Por conta da religião que lá há, que é a muçulmana, né? Que eles são realmente contra o cristianismo. Então, veja que no mundo ainda não há uma perseguição estabelecida contra os cristãos. Mas a Bíblia, isso vai acontecer, irmãos, depois dos 3 anos de paz. Aí vai se levantar a grande perseguição. Tá? Acho que os irmãos conhecem esse texto, né? Depois dos 3 anos de paz que o anticristo irá estabelecer, então virá o quê? A grande perseguição contra a igreja, onde depois de um período o apóstolo João vai dizer, quem são esses que vêm debaixo do altar? O que o apóstolo diz? O que o anjo diz? São aqueles que vieram da grande tribulação, ao qual o anticristo irá implementar contra a igreja. Mas antes desse período ele ainda vai fazer alianças durante 3 anos e meio. Ou seja, não vai ter perseguição. Mas aqueles que não estão firmes em Cristo serão enganados pelo anticristo. Serão enganados. E aqueles que conhecem a palavra e estão em Jesus não estarão ou não adorarão o anticristo, a imagem qual ele vai fazer. E serão perseguidos. Porque ele vai ditar a única religião, como o mundo será dirigido, ele que vai. Só que o que me preocupa, irmãos, não é esse passo aí, não é a manifestação dele, quando ele vai se manifestar. O que me preocupa é o que está antes disso. É o que me deixa preocupado, é o que está antes disso. E o que está antes disso? Apostasia. Muitas pessoas vão abandonar a fé. Tem pessoas que o anticristo está para se manifestar, o governo mundial, isso e aquilo, só que se esquecem que muitas pessoas estão abandonando a Cristo, estão abandonando a Jesus. Os irmãos têm que entender que se nós hoje estivermos cheios do Espírito Santo, firmes, com as nossas vidas fincadas em Cristo, que é a rocha, irmãos, pode vir o diabo que for, nós não seremos o quê? Abalados, como diz a palavra, porque eu sei em quem tenho o quê? Em quem tenho crido. Então, como eu sei em quem tenho crido, como exemplo do apóstolo Paulo, que passou pelo vale da sombra da morte, porque nenhum dos apóstolos sofreu o que Paulo sofreu, e permaneceu fiel,
assim também nós temos que ter em mente que, se Cristo assim permitir que nós venhamos a padecer pelo seu nome, por amor a Ele, temos que estar hoje cheios do Espírito Santo. Temos que estar hoje convictos que Jesus Cristo está morando em nós e nos garante vida eterna após a morte. Nós temos que ter essa certeza. Eu não posso ter a minha esperança naquilo que os meus olhos estão vendo, porque se os meus olhos estivessem vendo, não seria o quê? Esperança, como diz o texto. Mas eu creio naquilo que meus olhos não veem, mas que Jesus deixou prometido, deixou essa promessa para nós que voltaria para nos buscar. Só que nesse período, antes que se manifeste o filho do pecado, o homem da perdição, haveria uma grande apostasia. E essa apostasia traria um grande engano, irmãos. Um grande engano seria espalhado sobre a terra. Então esse engano sendo espalhado se torna um ambiente fácil para que o anticristo ele dê as suas regras. Engane a igreja e engane também as pessoas do mundo com a falsa paz. Com a falsa paz e o quê? Segurança. Os irmãos estão compreendendo? Lá em Jeremias, para os irmãos entenderem. Jeremias capítulo 2. Então veja, irmãos, que há pessoas que pensam que nós já estamos vivendo na tribulação por conta de algumas aflições que nós sofremos, por conta de pessoas não quererem saber de Jesus, de pessoas que estão na igreja, indo para o mundo, pessoas que estão na igreja não estão se santificando, pessoas que estão na igreja estão vivendo no pecado como se Jesus não fosse voltar. Isso não é tribulação. Isto é apostasia, são pessoas que estão naufragando na fé, estão deixando a fé salvífica, né, a doutrina que Cristo nos deu, para ir por um caminho largo, um caminho espaçoso, achando que estão indo para o reino de Deus, mas estão colocando as suas vidas, ou seja, a sua salvação, em risco. Em Isaías capítulo 2, olha que interessante, Jeremias capítulo 2, do versículo 1 a 19, né? E para contextualizar essa palavra, né? Ontem à noite estava, Senhor, poxa, confirme meu coração que é isso que o Senhor quer que eu leve para a igreja. E na hora que eu estava abrindo meu computador, a Bíblia lá, para poder fazer as minhas pesquisas, veio logo esse texto de cara. E eu achei, poxa, é isso mesmo então. Jeremias capítulo 2, do versículo 1 ao 19, irmãos. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, ou seja, Israel dentre todas as terras era separada para Deus. E as primícias da sua novidade, todos os que o devoram eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam os vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se o quê? Levianos. E não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos dos vossos filhos contenderei. Pois passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar,
e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fosse deuses. Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céu, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim o quê? O manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas, até Israel, acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Porque, pois veio a ser presa, os filhos de leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nof e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura, não fizeste isso a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberdes as águas de Sior? E o que te importa a ti o caminho da Assíria, para beber as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal é e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor o quê? O Senhor dos exércitos. Então veja que o Senhor, por meio do profeta Jeremias, ele clama a Israel que Deus, dentre todas as nações do mundo, formou um povo santo. Deus escolheu esse povo para poder mostrar às demais nações como deveria se servir ao Deus Criador dos céus e da terra. Só que em determinados tempos, Israel se afastava de quem? Do Senhor. Uma coisa que nenhum outro povo fazia, Israel o quê? Fazia. Os outros povos não tinham coragem de abandonar os seus deuses, que não faziam nada por eles, não tinham o poder que o Deus vivo e eterno tem, e fez e manifestou por eles, e assim eles deixavam a Deus. Eles desonravam a Deus para servir uma imagem de pau e pedra, de ouro, metal, que não tinha nenhum poder para poder salvá-los ou resgatá-los do mal que poderia vir sobre eles. Então, Deus disse aos céus, olha, se horrorizem com este ato. Horrorizem-se. Porque nenhuma nação fez o que este povo fez. Me deixaram. Perderam o temor, ou seja, perderam o respeito. Eu que os resgatei do Egito com mão forte, os tirei da escravidão e os coloquei em terra que mana leite e mel. Esse povo me abandonou. Esse povo, além de me abandonar, contaminaram aquilo que é santo. Porque o Senhor diz por este texto de Jeremias que aquela terra era de Deus, irmãos. A terra de Canaã era de Deus, terra preparada para aquele povo. Só que ao entrar na terra, eles contaminaram a terra por causa do pecado. E o Senhor diz, olha, vocês não são servos, vocês não são escravos. Só que vocês se permitiram se tornar presa é preso. Se permitiram ser escravos, cativos, por causa da desobediência. Porque me deixaram, me abandonaram para seguir outro caminho, eu que os guiava no caminho, no deserto, por onde nenhum homem ousava transitar, eu os guiei. Aonde não faltava pão, não faltava água, não faltava alimento, o Senhor os protegia do ardor do sol e do frio da noite com a coluna de fogo. Com um carinho tão grande que Deus teve por Israel no deserto. A Bíblia vai dizer que passou-se 40 anos e as sandálias dos pés de ninguém se desgastou. Veja o cuidado que Deus tinha com Israel, só que o povo prevaricava contra Deus. O povo sempre ia após outros deuses, por conta de procurar satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos.
com aquilo que não tinha proveito, como vai dizer o texto. Da mesma maneira, hoje, as pessoas estão trocando a Jesus por aquilo que não tem proveito. Jesus que resgatou a cada um de nós do Egito da perdição, do Egito da escravidão do pecado, irmãos. Jesus nos resgatou e as pessoas estão se colocando de novo em prisão pelo pecado. Sendo que o Senhor já nos resgatou, o Senhor já nos tirou do Egito, da escravidão do pecado, e hoje nós temos liberdade em Deus. Nós temos liberdade em Cristo para adorar a Deus. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo. Mas em Cristo nós somos libertos de todo pecado, irmãos. Só que há pessoas que estão abandonando esse caminho, estão abandonando a Deus, a Jesus, para voltar ao Egito, à perdição. Estão apostatando da fé. E como diz o texto, a própria apostasia em que eles estão entrando, né, estão trazendo sobre si, os irá destruir, né, irá trazer sobre eles punição. Então veja que o tempo que nós vivemos é um tempo em que as pessoas estão abandonando o manancial de águas vivas. Estão deixando Jesus, irmãos, porque Ele é a fonte de águas vivas. Por isso Ele clamou no último dia da festa: quem tem sede, venha a mim, beba. Ele é a nossa fonte. Ele era aquela pedra no deserto. Ele é a pedra que deu água ao povo que estava sedento por água. Ele era aquela pedra espiritual. Ele foi o pão vivo que desceu do céu para alimentar aquelas almas famintas. É o pão que desceu do céu para alimentar as nossas almas, irmãos. Jesus é esse pão. E nós não podemos deixar com que o engano deste último tempo, desses últimos dias, venha nos afastar deste amor. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Olha o que diz aí em Jeremias mesmo, capítulo 8, dando continuidade. Então muitas pessoas estão abandonando a fé, estão abandonando o caminho, irmãos. E às vezes elas estão tão preocupadas com a vinda do anticristo que esquece que antes disso viria um grande engano. Antes disso, muitas pessoas apostatariam da fé e trariam novos ensinos, novos meios de se falar de Jesus, ao qual só traria ensinos de perdição, não conduziriam aos céus. Quantas pessoas hoje estão na igreja, mas estão vivendo no pecado? Estão vivendo, mas estão vivendo por quê? Porque não é pregado contra o pecado ali, não se fala do pecado. Então as pessoas estão na igreja, ouvindo a palavra de promessa, a palavra de bênção, só que estão com as suas almas ainda presas pelo pecado, porque não conhecem a verdade, porque a única coisa, irmãos, que pode nos libertar do pecado é o quê? A verdade. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade o quê? E se o Filho vos libertar, verdadeiramente o quê? Sereis livres. Somente o Filho pode nos libertar, quando nós conhecemos a verdade. Então as nossas almas se tornam livres, libertas do pecado. Porque nós conhecemos a verdade, e a verdade é quem? É Cristo, que morreu por nós, deu a vida por nós para nos resgatar, nos salvar do pecado. Então quando nós temos essa consciência, nós imediatamente abandonamos o pecado, o mau caminho, nos convertemos ao Senhor. Então assim o sangue de Cristo nos liberta de todo o pecado. Amém, irmãos? Jeremias capítulo 5. 8, obrigado. Jeremias capítulo 8, versículo 5. Olha só. Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia tão contínua, persiste no quê? E não quer o quê? Não quer voltar. E não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o quê? O juízo do Senhor. O juízo do Senhor. Veja, irmãos, como
o Senhor, ele fala através do profeta Jeremias ao povo, e tanto que no título, pelo menos aqui da minha Bíblia, está escrito apostasia do povo de Deus. O povo que havia se apostatado, havia deixado os ensinos do Senhor, havia abandonado os ensinos do Senhor. Então o povo havia deixado e ainda perguntavam, mas no que nós erramos? No que nós falhamos? Aí Deus falou assim, olha, eu não estou acreditando nisso. Não estou acreditando que vocês estão perguntando isso. Porque olha, as aves do céu conseguem enxergar os tempos e as estações, e vocês estão aí perguntando no que vocês estão errando? No que vocês estão falhando? Da mesma maneira hoje, há pessoas que conhecem a palavra, ouviram a palavra, conheceram o caminho da verdade, que não há salvação fora de Cristo, que para ser salvo é necessário arrepender-se. Só que há pessoas que falam, não é mais bem por aí não. Não é bem por aí, porque estão pregando que não é mais assim não. Isso daí é coisa o quê? É coisa passada, é ultrapassado, nós estamos vivendo um novo período, nós estamos numa nova fase da humanidade, essas coisas aí não servem mais para os dias de hoje. Os irmãos estão entendendo? Então não tem como se aplicar aquilo que foi aplicado quando Paulo aplicou à igreja de Corinto, não tem como se aplicar na igreja de hoje. Aquilo que Deus passou era muito antigo, era um outro povo, era uma outra cultura. Então as pessoas estão dando várias desculpas para não andar no caminho correto, que agrada a Deus, irmãos. Só que o Senhor diz, passará o céu e a terra e o quê? As minhas palavras não vão de passar. Não vão de passar. Pode passar o tempo e as estações, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então não tem como o homem querer mudar aquilo que o Senhor já determinou, irmãos. Se o Senhor diz que o caminho para a salvação é Cristo, não existe outro meio. Se o caminho para a salvação é o arrependimento de pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não existe outro caminho. Por mais que eu me considere, por mais que eu seja visto e reconhecido pelas pessoas e pelo mundo como uma pessoa boa, nada disso me dá direito de ser salvo. Porque não é pelas minhas justiças, mas é pela justiça manifesta na cruz do Calvário, que Cristo morreu em meu lugar. Não é o que eu faço, mas é o que Deus fez por mim. É o que Deus fez por você, irmãos. Dando o Filho dele para nos salvar do pecado. Então não é eu, é Deus. Não somos nós, é Cristo em nós. Os irmãos estão entendendo? Só que as pessoas estão abandonando esse caminho. Estão deixando para poder... Querem ficar no engano, mas ele está tão bom aqui, poxa, eu vou ter uma vitória, poxa, Deus vai me abençoar, poxa, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, amém, mas o que Deus quer é aquilo que Ele já fez, irmãos, é que nós o aceitemos como Senhor e Salvador, e o que Deus Ele quer de cada um de nós, é que nós provemos o seu amor a Ele. Irmãos, você tem que provar o seu amor a Deus, você tem que provar, irmãos, você tem que provar, pastor, eu tenho que provar, você tem que provar, que você ama a Deus, que você ama Jesus. E como que eu provo, pastor? Como que eu provo que eu amo a Deus, que eu amo a Jesus? Quando você obedece às suas leis, os seus mandamentos. Aqueles que me amam guardam o quê? As minhas palavras. É uma prova de amor. É quando você obedece, é quando você permanece no caminho. É quando você não apóstata da fé. Mas você permanece no caminho. Então prove o seu amor a Deus. Prove. Permanecendo no caminho. Que caminho é esse? É o caminho da obediência. Obedecendo a Deus, obedecendo a Cristo. Então veja que Israel, ele apostatava da fé, indo a outros deuses, invejando outros povos, desejando a vida dos outros povos, sendo que Deus tinha algo maior e melhor para eles. Quando o povo chegou a Samuel e disse, olha Samuel, é o seguinte, todos os povos aí têm reis, e por que só nós não temos? Por que só nós não temos, Samuel? É o seguinte, a gente quer um rei também. Nós queremos alguém que venha mandar em nós. Estou usando as minhas palavras, mas foi bem assim, irmãos. Sim. Eu quero alguém que venha mandar em nós. Todos os outros têm, por que a gente não? Aí Samuel lá, triste a Deus, é o seguinte, eles querem um rei, porque os outros povos têm um rei, e eu estou triste e tal. E aí Deus disse, Samuel, fique em paz, porque eles não estão rejeitando a você. Eles estão rejeitando quem? Amém.
E aí Deus deu um rei que eles mereciam. Então, quando nós rejeitamos a Deus, vem sobre nós o mal, irmãos. Vem sobre nós o mal. Vem sobre nós todas as aflições. Por quê? Porque nós estamos longe do abrigo de quem? De Deus. Se nós estivermos escondidos no esconderijo do Altíssimo, nenhum mal nos alcançará, irmãos. Nenhum mal nos alcançará. Mas quando nós nos afastamos desse abrigo, quando nós estamos fora do esconderijo do Altíssimo, então somos presas fáceis para Satanás. Os irmãos estão compreendendo? E assim era com Israel. Então, quando a nação se levantava contra Israel e Israel andava em santidade, aquela nação imediatamente era destruída. Por quê? Porque estava tocando em algo que era de quem, irmãos? De Deus. Em algo que era de Deus, era algo exclusivo de Deus ali. Deus tratava Israel como a menina do quê? Dos seus olhos, com tanto carinho e amor. Israel desprezou ao Senhor. Desprezava ao Senhor. Então, quando Israel desprezava ao Senhor, então a mão do Senhor saía de Israel, então vinha quem? Os inimigos e prevalecia sobre Israel. Porque a mão do Senhor já não estava mais com Israel. Então, irmãos, se nós queremos a mão do Senhor sobre nossas vidas, nós temos que andar nos caminhos do Senhor. Nós temos que estar no Senhor Jesus, no nosso Senhor, para sermos livres de todo mal, irmãos. Não estou dizendo ser livres das aflições diárias, porque da mesma maneira como o sol nasce sobre o justo, vai também nascer o quê? Sobre o justo. Da mesma maneira como chove sobre um, vai chover sobre o outro. Mas em relação, irmãos, a sermos atacados pelo diabo, o Senhor irá nos guardar. O Senhor irá nos livrar, irmãos, com mão forte, como tem nos livrado e nos guardado. Amém? O Senhor irá nos livrar. Mas nós temos que nos guardar dessa grande apostasia. Temos que ter cuidado, irmãos, porque um grande engano tem entrado no mundo. E na igreja, ele não vem de fora, vem de dentro. Ele vem de dentro, não vem de fora. As pessoas ficam tão preocupadas com o que vai acontecer fora, que esquecem do que está acontecendo aonde? Dentro. Tanto que Paulo disse, quando ele iria para outra cidade, falou assim, olha, cuidem do rebanho de Deus, porque dentre vós surgirão lobos devoradores, que atrairão para si apóstolos, ou seja, farão com que pessoas venham segui essas pessoas. Está lá em Atos capítulo, acho que é 21, se eu não estiver enganado. Então veja que o engano ele começa dentro, irmãos. E nós temos que ter cuidado, porque sim, um grande engano tem surgido dentro da igreja evangélica. Um grande engano, onde tem feito muitas pessoas apostatarem da fé de Jesus Cristo. De que se nós queremos ir após Ele, nós temos que ver uma vida de renúncia. Uma vida realmente de sacrifício para poder agradar a Deus. Nós temos que sacrificar a nossa carne, as nossas vontades. Paulo disse lá em Gálatas capítulo 3. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só queria saber isto de vós. Recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado no Espírito, acabeis agora o quê? Na carne. Vocês começaram bem. Vocês viram a manifestação, o poder de Deus. Pregamos Jesus Cristo entre vocês crucificado. Ou seja, Ele morreu pelos nossos pecados. Para nos dar salvação. E agora vocês não estão mais acreditando nisso. Quem vos fascinou? Quem trouxe outro evangelho a vocês? Mudando a verdade de Deus, a verdade do evangelho, como está lá no capítulo 1. Ou seja, quem vos fascinou? Quem fez vocês mudarem o caminho? E Paulo vai dizer lá no capítulo 1, se eu mesmo, ou um anjo do céu, vos trazer outro evangelho, seja esse o quê? Anátema. Maldito, anátema. Seja esse anátema. Não existe outro evangelho que conduza ao reino dos céus que não seja esse que Jesus deu aos discípulos à igreja. Que nós devemos andar em santidade, nós devemos renunciar à nossa vida terrena, porque não somos dessa terra, mas nessa terra nós estamos apenas como peregrinos.
como forasteiros, caminhando em direção à terra que o Senhor está nos preparando. Primeira carta de Paulo a Timóteo, ao jovem Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha só, irmãos. Paulo já avisando a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que, no que, irmãos? Nos últimos tempos, Apostatarão alguns o quê? a fé. Olha só. O Espírito diz que expressamente que nos últimos tempos, nos últimos dias, apostatarão, ou seja, abandonarão alguns a fé. Como tem acontecido, irmãos. No tempo que nós vivemos, muitas pessoas estão abandonando a fé. A igreja mudou muito. A igreja, de uns tempos, de talvez 20 anos para cá, ou 30 anos para cá, ela mudou exageradamente, irmãos. Ela mudou muito. E ela não mudou para melhor. Ela mudou o quê? Para pior. Isso que é terrível. Né? Começou no espírito, está terminando o quê? Na carne. Veja quantos escândalos vêm surgindo no meio evangélico. Quantos escândalos. Mas tudo isso é por conta das obras da carne. É as obras da carne que produzem ou promovem os maus exemplos, os maus testemunhos, os escândalos. Se a igreja andar em espírito, ela não trará escândalo. Ela não trará mau testemunho, irmãos. Então a igreja, que somos nós devemos andar em Cristo, nos seus conselhos. Então muitas pessoas têm apostatado da fé, indo por um caminho mais fácil, e por esse caminho mais fácil, irmãos, vem a concupiscência da carne. Por quê? Porque eu não preciso sacrificar a mim mesmo. Não preciso fazer mais nada. Não, Jesus disse que eu tenho que negar a mim mesmo. E é fácil, irmão, negar a nossa vontade? É fácil? Não, pastor, está tranquilo, estou negando aqui. Não, veja que todo dia é o quê? É uma luta. É uma luta do espírito contra o quê? Contra a carne, como diz Gálatas capítulo 5. É uma luta diária. Então aqueles que se rendem ao pecado são aqueles que se tornam escravos, se tornam presos. E Jesus já nos libertou do pecado para não sermos mais escravos, mas agora temos a liberdade para adorarmos ao Pai em espírito e em verdade. Então, voltando aí ao texto, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos ao que, irmãos? Espíritos enganadores. E a doutrinas de demônios. Então veja que nos últimos dias o diabo, as pessoas dariam ouvidos a doutrinas de demônios, a ensinos de demônio, irmãos. E muitas pessoas têm visto esses ensinos como se fosse da parte de quem? De Deus. Mas por que elas veem esses ensinos como se fosse da parte de Deus? Porque elas não conhecem o caminho do quê? Porque elas não querem se aplicar nisso, na leitura da palavra. Se você se aplicar à leitura da palavra, ninguém vai te enganar. Tomemos, por exemplo, os bereanos, que quando Paulo foi pregar, eles falaram, olha Paulo, prega aí que a gente vai conferir aqui, ó, se realmente está de acordo com tudo que você está falando. E eles viram que estavam de acordo, e a Bíblia diz que muitos deles creram. Muitos dos bereanos. Por quê? Porque eles estavam na palavra. E viram que Paulo estava pregando e a palavra estava testificando de Cristo. A palavra estava mostrando ali que era Cristo que foi morto, que ressuscitou. Quando Filipe foi posto no caminho do eunuco lá, no caminho daquele rapaz, que eu não me lembro agora o nome dele, o eunuco, veja que o eunuco estava lendo o quê? A palavra, Isaías 53, se eu não me engano. E ele não estava entendendo. Até que o Espírito Santo colocou Filipe ali e falou, olha, entendes tu o que lê? E o eunuco falou, olha, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí ele explicou e mostrou que de quem ele estava lendo era Jesus, que há uns dias atrás, uns tempos atrás, tinha acabado de morrer e ressuscitar. Amém, irmãos? Para a glória de Deus. Ou seja, as Escrituras testificam de Jesus. Elas mostram Jesus. Então, quando eu leio a Bíblia, por isso nós insistimos, leia a Bíblia diariamente. E para dar apoio àqueles que não têm o costume de ler a Bíblia, a gente posta lá a meditação diária. Não é uma regra ler lá, pastor, eu tenho o costume de ler a Bíblia, vou ler da minha maneira. Amém, glória a Deus. Pastor, eu tenho dificuldade. Segue lá a nossa meditação diária, que a gente posta lá para você ler a Bíblia, pelo menos uma vez no ano, você lê toda a Bíblia.
Nós temos que ler a Bíblia todo dia, irmãos, porque essa palavra ela tem que estar guardada onde? No nosso coração, não é em cima da mesa, numa estante, dentro de um cofre, não, ela tem que estar guardada e escondida no nosso coração, para que nenhum de nós caia no engano. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, cuidado para que ninguém vos o quê? Vos engane. Então nós temos que ter cuidado, porque nesses últimos dias haverá um grande engano, irmãos. E muitas pessoas têm se deixado enganar e querem permanecer o quê? No engano, como nós vemos lá em Jeremias. Querem permanecer no engano. Só que o engano não os conduzirá ao reino de Deus. Somente Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então veja que esses homens que trarão esse engano, eles cauterizaram, ou seja, eles fecharam a consciência dele. Não, o caminho é esse mesmo. O caminho é esse. Eles não vão querer saber da verdade. Eles não vão querer ir por um caminho, como é que eu posso dizer? De sacrifício, renúncia. Né? Vou trazer para a questão da teologia da prosperidade, porque a gente ficou um bom tempo numa igreja que só prega isso. Então as pessoas imaginam que a teologia da prosperidade, irmãos, é realmente a palavra de Deus para você. Que você tem que ter tudo, você tem que prosperar, entre outras coisas. Só que eles pregam isso para que eles mesmos sejam o quê? Ricos, sejam prósperos. Eles mesmos, porque a maioria das pessoas nessas igrejas são pessoas que passam muita dificuldade. E quando vai à igreja pedir uma ajuda, um apoio, pedir algum tipo de socorro, a própria igreja não quer. Não ajuda, não tem coragem de tirar um centavo do bolso para dar para a pessoa que está precisando, às vezes ali, completar o dinheiro do gás, o dinheiro da luz, o dinheiro da água, do aluguel. Não tem coragem. Por quê? Porque eles não querem tirar daquilo que é deles, mas antes eles constrangem as pessoas que já ofertaram, já dizimaram, já sacrificaram, ainda tirar da despensa o alimento para poder dar para aquele que está precisando. Sendo que é das ofertas que se ajuda os pobres e o quê? Os necessitados. Então eles fazem isso para ganho próprio, como o próprio texto vai dizer. Para ganho próprio. E são muitas igrejas assim. Pastores, líderes religiosos, irmãos, com relógios de 100 mil. Quanto não poderia ajudar uma pessoa com relógio? Bolsas de 20, 30 mil, carros de milhões. Será que é esse realmente o evangelho de Jesus? Será que é esse mesmo o evangelho de Jesus, meu irmão? Os irmãos estão compreendendo o grande engano que nós vivemos hoje? E as pessoas veem isso como se realmente fosse palavra de Deus, irmãos. Não nos esqueçamos que o diabo, ele também tem o poder de enganar. Veja quando Moisés fez lá a vara se tornar em serpente, os magos de Faraó, também o quê? Fizeram a mesma coisa. Fizeram também a vara deles virar serpente. O diabo também pode enganar, irmãos, com falsa prosperidade. E tanto que foi ele que prometeu a quem? A Jesus dar todo o reino do quê? Da terra. Se Jesus prostrasse e adorasse a ele. A Mamon. Então veja, irmãos, que nós temos que ter cuidado. Não estou dizendo que a prosperidade é do diabo. Não, irmãos. Não estou dizendo isso. Mas o Senhor nos chamou para o reino dele. O reino nessa terra. O reino de Deus nos céus, perdão. O reino de Deus nos céus. Nós temos que ter cuidado. Claro que se você trabalhar, você é digno do seu o quê? Do seu salário, porque você está trabalhando. Você tem que ter uma casa boa, um carro bom, porque você está trabalhando para isso. Você está se esforçando, você se estudou, então é digno do trabalhador o seu salário, como diz a palavra. Amém? É digno o trabalhador do seu salário. Mas o apóstolo Tiago, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, a Timóteo também vai falar, cuidado com as riquezas. Porque muitos que vão por ela se colocam em quê? Em laço, em perdição. Se colocam em laço, em perdição. Então que nós tenhamos cuidado. Então, voltando, irmãos, veja que as pessoas estão abandonando o caminho para ir para um caminho mais fácil. Por quê? Irmãos, eu estava pensando. Tudo que Deus ele quer de nós, irmãos, é que nós o amemos acima de todas as coisas. O primeiro grande mandamento. O segundo mandamento é o quê? Amar o próximo como a nós mesmos. Então veja que as pessoas hoje, elas fazem de tudo para si.
e dane-se o próximo. Dane-se, isso também dentro da igreja. Dane-se o próximo, o primeiro eu. Mas não é assim, irmãos, que Deus nos ensinou. Se você tem, reparta com quem não tem. Reparta com quem não tem. Se você vê o teu irmão com fome, dá-lhe o quê? Dá-lhe de comer. Se o seu irmão está nu, dá-lhe de vestir, vista-o. Mas hoje as pessoas elas buscam um status entre a sociedade para aparentar que ela está o quê? Está muito bem. Só que esse aparentar estar muito bem, ela está deixando muita gente, muitas pessoas, sem ser assistida, ou quando não, ela mesma está pisando, por causa do orgulho e da vaidade. Porque ela tem, ela possui, só que esse nosso ter, o nosso possuir, não é para nós mesmos, mas é para aqueles que também o quê? Estão precisando. Se Deus ele te deu alguma coisa, irmãos, se Deus tem te abençoado, ajude quem não tem. Ajude. Poxa, eu estou vendo que o meu vizinho aqui está numa situação difícil. Eu vou ajudar ele aqui com uma cesta básica, vou ver o que eu posso fazer por ele aqui. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Ah, mas só me fez o mal. Pague o mal com o bem. Esse é o ensino de Jesus. Pague o mal com o bem. Olha, vou ajudar você aqui. Vou te ajudar, vou te dar uma força. Mesmo que essa pessoa só tenha te feito mal, porque assim ela acumulará sobre a sua cabeça brasas vivas. Amém, irmãos? 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Olha só. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez o quê? Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus. A vossa o que, irmãos? Que vos abstenhais do quê? Da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em o quê? Santificação e honra. E qual que é esse vaso, irmãos? Nós, o nosso corpo. Nós temos que viver uma vida santa, de santificação. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém? O Espírito de Deus habita em nós. Então eu tenho que andar conforme a vontade do Espírito Santo, para que a minha vida seja santa diante de Deus. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão, em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para o que, irmãos? Mas para a santificação. Então veja que nós não fomos chamados, nós não fomos limpos para vivermos na imundícia, irmãos, mas para vivermos na santificação. Porque o sangue de Cristo já nos libertou, já nos limpou. Agora eu tenho que procurar andar em o quê? Ou seja, eu tenho que procurar andar limpo. Eu tenho que procurar ser limpo. Então Paulo nessa carta vai nos dar a dica, vai nos ensinar. Olha só. Portanto, quem despreza isso, não despreza quem? Mas está desprezando quem, irmãos? Que nos deu também o seu Espírito Santo. Ou seja, quem despreza esses ensinamentos, não está desprezando o homem, mas despreza diretamente a quem? A Deus, que quer a nossa santificação, que quer que nós permaneçamos em obediência. Então nós temos que permanecer fiéis aos ensinos do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Vamos dar continuidade. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessita que vos escreva, porque vos mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como que, irmãos? Ladrão de noite. Pois que, quando disserem ao quê? Paz e segurança. Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já estáis mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não o que, irmãos?
pois como os demais. Mas o quê? E sejamos, porque os que dormem, dormem à noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança do que, irmãos? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vivamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortamos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que predizem sobre vós, que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolai os de pouco ânimo, sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto os uns para com os outros, para com todos. Regozijai-vos, orai em tudo, porque esta é a vontade em Jesus Cristo para convosco. Não o quê? Não desprezeis, examinai tudo e abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja completamente conservados o quê? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então veja que Paulo dá muitas dicas para nós, irmãos, para vivermos uma vida santa, uma vida piedosa, para que a nossa vida diante de Deus seja irrepreensível, ou seja, a minha mente está tranquila em relação à minha comunhão com quem? Porque não há nada que possa o quê? Me acusar. Não há nada que possa me condenar. Porque aqueles que foram lavados e limpos pelo sangue do Cordeiro, a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou em Cristo Jesus, já não há nenhuma condenação. Não há nada que possa me acusar, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Porque o tempo que nós vivemos agora é o tempo da apostasia, em que muitos apostatarão desta fé que nós lemos. Veja que o cristão verdadeiro tem que ser piedoso, tem que ser manso, tem que viver uma vida humilde. Não estou dizendo isso de humildade financeira não, irmãos. É humilde em pessoa mesmo, uma pessoa que não busca orgulho, né? Ela não busca reconhecimento, né? Como diz o texto. Então assim, nós temos que ter, irmãos, procurar ler a palavra, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, para buscarmos ter essas características, que é a característica de um verdadeiro cristão. Então temos que permanecer na doutrina, temos que permanecer na oração, na pregação da palavra, temos que permanecer fiéis a Cristo. E isso não cabe a cada um de nós fazer a escolha. Como eu tinha dito lá do começo, lá para esse pastor, eu falei, irmão, isso não é tribulação. O que está acontecendo é que cada um está fazendo a sua escolha. Uns estão escolhendo santificar-se e outros estão escolhendo ficar cada vez mais o quê? Sujo. Por isso a palavra do Senhor vai dizer, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Mas o que é imundo, ele vai o quê? Vai se sujar mais ainda. Então assim, irmãos, nós que buscamos a santificação, temos que cada vez mais o quê? Nos santificar. Mas aqueles que querem viver na imundícia, eles vão cada vez de mal a pior. Então temos que permanecer fiéis, temos que andar conforme a palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus.